tarde, boa noite a todos os nossos irmãos que fazem parte do Grupo Espírita Fé e Esperança e quem também não faz parte, mas entra para comungar conosco, para convidar Jesus para o nosso lar. Olá, Marileide, tudo bem? Aguardando rapidinho, Aline, oi, tudo bem? Boa tarde, boa noite, Maria de Lourdes, sejam bem-vindas. Oi, tá melhorzinho? Mais forte? Chegou, né? Entra, a casa é nossa. Como estamos todos, né? Esperamos que bem, no esforço com Jesus de cada dia. Como dizia uma grande amiga minha que já está no plano espiritual, que a gente mata um leão a cada dia, né? A cada momento. É o leão das nossas imperfeições, né? Dos nossos vícios que a gente tem que ir matando dentro de nós, ou afagando para que a gente possa aceitar e modificar. A graça já entrou, agora vai pedir permissão para a gente poder dar continuidade no nosso evangelho. Uma semana aí cheia de força, de garra, de vontade, que não é fácil, né? Ai, ela já pediu, nem vi. Ela entra. Oi, amiga. Ih, já tá de novo ao contrário. O que que você fez? Eu tô vendo a luz. Ih, de novo. Agora. Ih! Graça, você tá brincando, né? Agora não é hora de brincar. Agora é sério o assunto. Bom Tá dia, boa vendo? tarde, boa noite a todos que estão conosco aí no culto do Evangelho no Lar, não é? Então, Exato. é, 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 é porque fotografaram ontem, lidaram com o meu celular para fotografar a reunião de ontem, a palestra, então certamente ficou o contrário. E eu tentei desvirar e não desvirei. Não, fala sério. Você tá brincando, menina. Agora é hora. O recreio já passou. Já passou. Já. Quero que as pessoas digam se está bom. A imagem minha, sua, se está travando, que é sempre bom a gente saber, né? É verdade. Mas qualquer coisa que houver, outra continua. Vamos lá, vou falar para você, graças ao pessoalzinho que entrou, para a gente dar uma boa noite, né? Vamos lá. Quem entrou foi Marileide, Aline, Maria de Lourdes, Pati, Maria das Graças, Gabi, Gabi Morim, Joyce, Ice Aquino, Massimar, José Ribeiro. Massimar, um beijo para a Valéria também. Sejam bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar, né? Que bom que esse grupo está aí. Hoje eu participei de um culto na casa do André e da Sinara, hoje de Sim. manhã cedo, e com o Marco Maiuri e a esposa Tá. dele, a Wanda. E foi muito bom. Então, eu agradeço a todos que estavam lá presentes ao culto, que foi assim no meio. Me lembrei do Chico, né? Lá era embaixo da mangueira. Lá no Chico era embaixo do abacateiro. Mas foi muito bonito. Muito bom, Que com delícia. música, com tranquilidade, com passarinho cantando. Foi maravilhoso. E Muito você bom. foi na casa dele? Foi na casa dele, na casa do André. Mas você E foi. fui, eu fui. Deixei tudo mais ou menos, mas voltei. Voltei para dar almoço para todo mundo. Que Dia bom, de que bom. domingo é complicado. Mas é isso aí. Foi muito bom. Então vamos lá. Vamos pegar nossa aguinha, né? Isso, o nosso evangelhão, olha só que legal. O mês espírita tá bacana, porque ao final é sorteado três livros e um é uma obra básica. Então, assim, a gente está pautando, nós
estamos, assim, realmente divulgando a importância do estudo, do conhecimento, do evangelho. E ontem eu vi que foi um evangelhão, acho que foi até para um jovem. Sorteou, tá muito chique, sorteou um evangelhão. E quarta-feira. Encerramento, né, do mês espírita, não das atividades. Não, e a moça é de Portugal, ela é uma gracinha. E vamos ter o sorteio dos sócios do Clube do Livro para as sócias, as mamães sócias do Clube do Livro. Então, Catarina, o Carlos Faria entrou aqui agora pelo Zap, perguntando se eu tenho o link da nossa transmissão. Não, ele é do IDEAC. É só ele entrar no Instagram. Só ele entrar no Instagram do Jeff. Ele tem que entrar, fala para ele que tem lá naquela bolinha que fica lá em cima, ele vê que está ao vivo e entra. Esse não precisa de link, ele entra. É livre. O perfil vai estar ao vivo, é só clicar. O perfil é só responder porque ele entrou agora. Não tem problema. A Michelle já começa. Eu vou começar a ler que já são 6 horas. Aí eu já passo a página. Bom, então vamos lá, né? Página conhecida, melhores dias. Enquanto a Graça fala com o rapaz. Bom, a página de hoje é Viverás para sempre. A morte nada mais é do que um novo arranjo nos elementos que constituem a matéria. A essência sobrevive. Morre a semente e nasce a flor. Perece a flor e vem o fruto, que encerra em si a própria imortalidade. Tudo é energia que se condensa e se transfigura. A forma é um estado de transição. O espírito anima o corpo que ocupa e, ao deixá-lo, desvitaliza. Se porventura alguma coisa morresse, morreria para se transformar em algo mais pleno de vida. Os átomos se reordenam, as células se reagrupam. Nada desaparece na economia do universo. Se desaparecesse, para onde haveria de ir? Em contato estreito com a matéria densa é que o ser se individualiza e se sublima. Viverás para sempre. Então, assim, essa página ela fala a questão da morte, né? Que a morte ela não existe. E acho que na quarta-feira está conversando com uma pessoa, a pessoa falando para mim, nossa, eu tenho muito medo da morte, né? Porque nunca ninguém voltou de lá para me contar como é. Eu fiquei bem quieta, porque a gente aqui, a gente já pode dizer que a gente tem essa vantagem, né? A gente sabe mais ou menos como é o mundo do outro lado. Eu falo mais ou menos que depende da vivência de cada um, né? Mas que a gente tenha certeza que nós vivemos eternamente, que isso é só um estado, uma forma, um período para que a gente possa alcançar a felicidade e, portanto, evoluir, né? É isso aí. Então, vamos fazer a nossa prece. Isso. Vamos pedir a espiritualidade amiga que nos abençoe nessa semana que virá, mais uma semana de desafio, de prova, de evolução, que nós possamos ser amparados pela espiritualidade amiga, na certeza de que todas as nossas decisões aqui e todos os sofrimentos pelos quais nós passamos é temporário, são fases, são momentos dessa escola da vida, nesse momento que ora nós estamos passando, que possamos ter a plena certeza da vivência na eternidade. Que os bons amigos espirituais possam nos fortalecer durante e diante das provas da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos dar continuidade ao que a Graça já tinha iniciado a semana passada. Nós estamos no capítulo 5, no item 14, mas não é o 14, desculpa, é o 16, mas que se fala sobre o suicídio e a loucura. Semana passada, ela fez o 14 e o 15, e colocando, né, Mãe Maria. Ela também comentou linda história do Chico, falando que esse espírito esplendoroso, ela tem uma falange de irmãos, de amigos, que vem assistir, que vem julgar, aonde quer que seja, esses irmãos que cometem um ato
é contrário à vida. Por ignorância, né? Por tristeza, por mal entendimento, a gente não sabe, mas ela nos acolhe. É difícil? Sim, muito difícil, mas ela nos acolhe. E a graça trouxe para nós, né? Várias histórias e entendimento. E hoje nós vamos dar continuidade, porque é muito importante o esclarecimento nesse estado em que se encontra uma pessoa e que nós temos que observar e tentar ajudar de alguma forma, através de uma oração, através de uma conversa, que a gente possa ajudá-lo de alguma forma. Então, vamos ao item 16 hoje. Você quer que eu leia só o 16 e o 17 junto? Graça. Eu acho que... Será que dá? Vou ler o 16. Aí, vamos lá. A incredulidade, a simples dúvida... deixa eu parar aqui. O Carlos Faria, Graça, conseguiu entrar? Ele parou de falar com você? Eu não vi mais, só falei com ele. Tá. Bem-vindo, Então, tá. Carlos. Muito obrigada. Então, ele não entrou, eu não. acho que ele não conseguiu entrar. Ele não conseguiu entrar. Não tem problema. O Carlos, ele vai conseguir depois. Depois consegue. Então, vamos lá. A Aí incredulidade. viu o link para ele divulgar. Não tem. É só o Instagram do Só o Jeff. Instagram do Jeff 90. Tá bom. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. A Graça já tinha começou a colocar para nós na semana passada, né? Sobre materialismo, aquela pessoa do ter, né? Não, do ser. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte. E também é o que a Michelle comentou, né? Que a pessoa fala, morreu, acabou. Não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser um nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Faz sentido, né? Lógico, se você vai morrer e vai acabar, melhor viver tudo de uma vez o que tem, fazer tudo o que tem, porque vai acabar mesmo. Não, se no caso, tirar a própria vida. Também. Você diminui o seu sofrimento, não tem nada de bom. Faz sentido. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência, a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, aí sim a coragem moral. Então, vamos parar por aqui, né? Então, porque aí dá tempo, hoje no nosso culto, a gente teve o Edson dizendo que graças a Deus, a gente continua de onde paramos, mas que eles ficam sempre esperando mais um pouquinho. Meia hora, Graça, é pouco para você falar. Não, é o culto do Evangelho no lar. Mas a gente procura sempre retornar ao assunto anterior, e o assunto anterior foi justamente a gente saber que, apesar da covardia moral, porque o materialismo te leva a isso. Se eu não tenho nada após a morte, por que eu vou ficar sofrendo aqui? Né? Se a vida não começa no berço e não termina no
túmulo, eu tenho uma razão para viver. Não terminou. Eu Pois não, é. eu estou vindo de outras experiências e vou para outras experiências. Mas no momento em que, através do materialismo, e aí a gente vê ele falando aqui, a ciência, né? Os médicos não, a ciência como um todo, apoiada na autoridade do seu saber, eles dizem, olha, não existe nada depois da morte, né? A ciência fica nessa tentativa de comprovação, sem ela perceber o lado o Espiritismo já percebeu, já constatou, já provou, né? Mas é difícil você engolir alguma coisa, uma verdade, quando você tem dentro de você o ter. Você só vislumbra as coisas que são materiais. Então, a ciência, e isso já está terminando, nós temos aí a Associação Médica Espírita, com grandes espíritas, médicos, cientistas, pesquisadores, já comprovadamente colocando a existência da vida após a morte. Então, já há um movimento nesse sentido. Aí você vai dizer para mim assim, Graça, mas o suicídio aumentou, então não adianta nada. Adianta sim, muito. Nós estamos passando um momento muito, muito melindroso na Terra, no planeta Terra. Esse planeta está explodindo de espíritos reencarnados e reencarnantes que precisam mostrar a que vieram. O que eu estou fazendo aqui? Não me satisfez? Eu deixo por aqui, me mato e vou embora? Eu só vim para isso? Eu só vim para aproveitar? Eu esqueci que eu vou deixar a Terra? Porque parece que há uma anulação do cérebro que diz assim, tem problema nenhum, eu não vim fazer nada aqui. Ou eu vim só para aproveitar o momento. Passou a euforia, eu não quero mais, eu não vim para plantar nada, eu não vim para semear nada, eu não vim para fazer nada. Não é? Então, por que você construiu família? Por que você está num trabalho? Por que você tem sonhos, desejos? E por que você está insatisfeito? Não é? Você está insatisfeito por quê? Então, a gente tem muito dessa propagação do materialismo. Muito. Essa doutrina materialista. E a gente precisa ter cuidado quando a gente fala de doutrinas materialistas, porque nós temos pessoas que estão dentro de uma doutrina, ou dentro de uma seita, ou dentro de uma religião, que os leva até o suicídio. Há pouco tempo aí, agora, acho que se suicidaram 14 ou 15 acompanhando a cabeça de alguém. Então, tem muito dessas histórias. E outros que vêm na doutrina, aqui pregam a seita ou a religião que pregam, uma motivação para ficarem ricos. São materialistas, não é? Por quê? Porque eu tenho que receber dinheiro das pessoas, eu tenho que fazer minha cama, eu tenho que estar sempre bem de dinheiro. Então, acaba propagando isso. Ninguém está fazendo totalmente o mal, porque alguns, graças a Deus, conseguem reabilitar algumas pessoas que estavam numa situação muito difícil. Mas é preciso pensar, a nível de doutrina espírita, que o espiritismo ele torna impossível a dúvida sobre a vida após o suicídio. O espiritismo ele mostra exatamente, vai lá no livro Céu e Inferno, que tem inclusive uma declaração, um depoimento de um espírito que era ateu.
né? O susto que ele levou após a morte. Então, o crente sabe que a existência ela se prolonga indefinidamente. Quando eu digo crente, é aquele que tem a crença em Deus, nas leis de Deus, e somos todos nós das mais variadas religiões, das mais variadas filosofias de vida. Para a doutrina do materialista, é aquele que se apega a tudo que existe na Terra, os bens, os objetos familiares, os amigos, acha que tudo lhe pertence, né? O meu filho é meu, a minha amiga é só minha, né? O meu fogão é só meu, ele é mais bonito do que o de todo mundo. Aí você começa a se apegar a coisas materiais. Eu tenho um notebook que tem mais de 15 anos. E aí, outro dia, alguém chegou aqui e falou assim, nossa, o seu notebook ainda faz alguma coisa? Porque agora eu teria que ter um outro para fazer, vamos supor, um determinado programa. Eu falei, faz. Para mim, faz o que eu preciso. Mas você teria que mudar, porque aí você entraria, faria isso, faria aquilo. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu abro meu notebook, eu já sei onde que está tudo. O que eu uso lá no centro, desapareceu as letras. Aí estavam vindo de mim, porque eu peguei um corretivo e fui lá, fiz as letras de novo. Quer dizer, logicamente, me chamaram o quê? Primeiro, ela é burra. Ela não sabe nem onde que está a letra que ela está batendo. Segundo, puxa vida, troca esse negócio aí, porque a coisa está feia. Verdade, pode perguntar ao povo. Eu falei, que é isso, menino? Aqui, eu já fiz o E. Estava faltando o E, o Z, o R. Eu fiz direitinho até saindo de novo. Acho que eu vou ter que limpar e fazer de novo. Mas o troço está bom. Por que eu tenho que vender e comprar outro? A não ser que eu fosse uma profissional no ramo, como você e a Michele são. Vocês têm que estar sempre se atualizando a nível de máquina. Mas eu estou aqui diante de um celular que estão me fazendo, fazendo para mim as coisas que eu necessito. Conversar com vocês, estudar. Então, não há necessidade de eu ficar investindo em algo que vai ficar por aí. Pode ser que daqui a uns anos ele não tenha mais serventia por um problema técnico, qualquer coisa, aí eu vou procurar melhorar. Mas enquanto eu estiver lendo, pesquisando, e as pessoas não são assim. Não quer dizer que eu seja melhor, não. Sabe o que me ensinou isso? A vida. A vida me ensinou. Viver com o necessário. Eu falo aqui em casa que você pode ganhar milhões. Não é o que você ganha, é como você gasta. É de que forma você emprega aquilo que chega às suas mãos. Para você não enlouquecer e começar por aí, chegando através do orgulho, da ambição, do egoísmo, da vaidade. Olha essas imperfeições. Qual o mal maior que a humanidade sofre? O egoísmo e a ambição, não é? O orgulho. O que me leva à ambição? O orgulho. Eu tenho que ambicionar ter um notebook melhor do que o seu. É um orgulho. Aí eu vou lá, faço uma prestação de 50 anos para pagar, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eu começo a enlouquecer. Aí começa a vir os pensamentos de que eu sou um fracassado. Eu sou alguém que não consigo superar aquele momento de estresse, de uma situação difícil. Então, gente, nós estamos aqui dizendo que a morte é uma mudança, é o agente de mudança da vida. Mas não sou eu quem falou isso. Sabe quem falou isso? Que a morte é o agente de mudança da vida? Steve Jobs.
naquele discurso histórico em 2005, que ele fez, e eu acho que foi na Universidade de Stanford, não foi? Acho que sim, em 2005. Ele, um ano após ele sofrer, ele saber que que ele tinha um câncer terrível, né? Ele anunciou ao mundo, né, que ele tinha consciência de que ele ia morrer. Você vê para um rapaz que, numa garagem da casa do pai, junto com o amigo dele, e ele tinha grandes dificuldades na escola, grande dificuldade na escola, porque a inteligência, o propósito dele era um. Ele não tinha vontade de jogar bola, de ser jogador de basquetebol. E isso nos Estados Unidos é muito valorizado, o esporte. Mas ele não se sentia bem. Mas ele sabia o que, como eu vou dizer, ele sabia exatamente a tendência dele. Isso é coisa espiritual. O espírito já veio preparado para criar alguma coisa em benefício da humanidade. Você sabe o que ele gostava na escola? De fazer aquelas letras, entendeu? Essas letras mais bonitas. Ele se aperfeiçoou em fazer letra. Aí ele criou exatamente aquilo que eu fui lá, que ele não me ouça, que eu arrumei o motivo. Foi ele quem criou. Entendeu? Olha a inteligência. Oi. O Celso colocou aqui o Senhor, né, Deus, distribuiu os talentos, basta que saibamos como aplicá-los. É isso mesmo, Celso. Exatamente. Como aplicar os nossos talentos. E ele soube. Quer dizer, ele não dava para matemática. E olha, o que o cara faz junto com outro? Um computador. Ele cria uma empresa e ele é mandado embora da empresa que ele criou. Então, se a gente pensar bem, ele anuncia na Universidade de, eu acho que é Stanford, eu não tenho essa certeza absoluta, mas ele é Stanford, né? Ele coloca que ele nunca tinha conseguido chegar ao que aqueles caras chegaram, de poder ter uma formatura. Mas, mesmo assim, ele estava numa formatura, né? Como paraninfo das pessoas. Então, ele diz o seguinte, ele criou se não me engano, ele foi dispensado da Apple. Quando eles criaram a Apple, ele foi dispensado. E ele se perguntou, muito, muito triste naquele momento, qualquer um se suicidaria. Porque ele não tinha nenhuma religião, e ele se pergunta, como é que é possível ser demitido da empresa que você criou? Uhum. Mesmo assim, nesse discurso, ele diz assim, mesmo diante de eu achar que era impossível, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. Ele disse que, no momento, ele teve vontade de sair do Vale do Silício, que é onde são criadas todas essas tecnologias que nós aproveitamos. Claro que dividido com a China, com a Índia e com outros países. Porém, ali é que tudo bombou, no Vale do Silício, né? Porém, Steve Jobs diz que ele lentamente começou a se dar conta de que ele ainda amava o que fazia, quando ele foi demitido. E aí, ele decidiu o quê? Começar de novo. Quando a gente ama o propósito que a gente tem na vida, quando você tem aquela vontade de criar alguma coisa, de gerir alguma coisa na sua vida, quando você ama, você recomeça. Deu uma coisa errada, você recomeça no dia seguinte, tenta fazer de novo, né? E outra coisa, ele disse que o peso que ele carregava de ser bem-sucedido foi substituído quando ele soube, primeiro, ter sido mandado embora, e segundo, quando ele foi dado como câncer, né?
como tendo o câncer. Então, foi substituído pela leveza de ser, de novo, um iniciante. Olha só, alguém que estava no topo de toda a sua carreira, ruiu tudo. Ele foi passado para trás, mas ele começou de novo. E durante 5 anos, ele criou uma companhia chamada Next, né? E outra Pixar. E ele foi se apaixonando por tudo aquilo e se apaixonou por uma mulher, que foi a esposa dele até o final. Lorene, o nome da esposa dele. Olha só, ele vai contando isso tudo no discurso dele. Isso aí são partes que eu estou pegando do discurso dele para aqueles jovens recém-formados ali, porque muitos deles iriam passar pelo fracasso. E iriam passar, talvez, como ele, que estava ali diante deles, com uma sentença de morte. Então, ele diz que se ele continuasse na Apple, ele nunca mais chegaria ali onde ele estava com eles, porque ele não teria tido outras experiências, né? Então, ele diz que foi um remédio horrível, mas que ele, como paciente, precisava. Daquele fracasso, da doença, tudo aquilo ele necessitava, para ele se descobrir que, às vezes, a vida bate com um tijolo na sua cabeça, mas não perca a fé. Ele diz, eu estou convencido de que a única coisa que me permitiu seguir adiante foi o meu amor pelo que eu fazia. Então, ame o que você faz, não ame o que você tem. O ter é apenas a consequência daquilo que você é, daquilo que você fez da sua vida. Você dizia assim, a minha vida não vale nada. É porque você não fez nada para a sua vida valer. Porque diante desse caso do Steve Jobs, você fica pensando assim, meu Deus, o cara era inteligentíssimo, o cara tinha tudo. Ele poderia, inclusive, ter parado de criar empresa, de criar mais coisas, né? Mais tecnologia. Por quê? Porque ele já tinha o suficiente para sobreviver. Mas aquilo lhe deu uma força de preencher a parte grande da sua vida, né? E a única maneira de ficar realmente satisfeito é você acreditar no que você faz, ou seja, no seu trabalho. E quando eu digo seu trabalho, ele pode ser de ordem moral, material, espiritual, né? Tem pessoas que se aposentam e ficam dentro de casa, não tem mais nada que fazer. Vai lá, vai praticar alguma coisa, vai dar um passe, vai visitar uma família doente. Por que você vai ficar dentro de casa à toa? Tem muitas coisas que nós podemos fazer até os nossos olhos cerrarem. Deixa que a vida vai se encarregar de diminuir os seus fluidos e na hora que não tiver mais nenhum, você cerra os seus olhos e abre numa outra instância. Mas por que você vai abrir de uma instância em que você vai estar pior do que quando você estava no corpo? Que é o que o suicídio leva. Te leva para zonas onde o seu pensamento não é o castigo de Deus. É o seu pensamento que vai te levar para lá. É a sua. Por isso que muitas pessoas se sentem fracassadas. Porque ela deixa que o pensamento dela corra para o lado negativo daquilo que ela construiu. Mas como você construiu isso? Eu tive uma atitude há uns tempos atrás, dentro da minha função de gestora do JEF, em que eu tive que cortar uma certa situação que estava acontecendo. Mas você sabe quando você avisa 500 vezes, olha, isso aqui não pode ser assim, isso aqui não pode ser assim,
Isso aqui não pode ser assim, olha, vamos ver outra coisa, vamos tentar fazer outra coisa. Não está dando certo assim. Até o momento em que eu cheguei e falei assim, de hoje em diante não faço mais isso. A partir de hoje, está aqui um bilhete, ó, isso é proibido fazer. E aí a pessoa que se sentiu incomodada virou para mim e falou assim, olha, você está sendo muito antipatizada por causa desse recadinho que você colocou aí. E era uma das pessoas que estava envolvida no processo de não poder utilizar aquilo da maneira que estava. Então eu disse assim, olha, você disse para a pessoa que falou com você que isso daí é muito antipático, o porquê disso aí? Porque tudo tem uma causa. Quantas vezes foi falado que isso não podia ser feito? Muitas vezes. Então, agora tem um bilhete assim grande para ver se a pessoa lê quando chega e diz assim, opa, isso aqui não é meu, isso não é da Graça, isso não é da Catarina, isso não é da Michele, isso pertence à comunidade. Então, eu não posso pegar aquilo, trazer para mim, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Não, isso aqui não é nosso, não. Isso não é nosso. Então, você diga à pessoa que isso aqui é consequência disso aqui. Então, nós, quando chegamos ao suicídio, nós chegamos por uma consequência de algo que nós fazemos e achamos que fracassamos. Covardia moral. Porque a coragem teve os Steves. Jobs teve muita coragem. Vocês imaginam o que é você passar mal, ir para um hospital e alguém dizer, você tem um câncer. À tarde, isso foi de manhã, olha, o câncer é gravíssimo. À tarde, você faz uma biópsia e os médicos choram diante da sua mulher que vê a capacidade daquela criatura e os poucos dias de vida que ela tinha. E diz para ela, e diz para ele. Porque hoje, eu tive uma situação de uma pessoa com câncer e eu perguntei ao médico se ele podia dourar a pílula. Ele falou, infelizmente não, porque não é a senhora, é o fulano. Ele tem necessidade de saber qual é a doença dele para ele se cuidar. Então foi dito para o Steve Jobs, o seu câncer é agressivo e você tem semanas, o máximo um mês de vida. Ele viveu 5 anos mais. Tá vendo? 5 anos. O Celso comentou aqui que temos o exemplo de Thomas Edison. Diz-nos a história que foram precisas mais de 1000 tentativas para a descoberta da lâmpada incandescente. E assim na nossa vida. Por mais que ela nos pareça difícil, é necessário persistência. É isso aí, Não é verdade? Então, ele erra 1000 vezes. E se ele parasse? Nós não teríamos essa iluminação. Olha a persistência dessa criatura. E a gente, obrigada, Celso, pela sua ajuda aí, porque é importante a gente se lembrar, porque são muitas as histórias no mundo de pessoas que se superaram. Superaram dificuldades, e hoje a comunidade mundial conquista tudo aquilo, se locupleta com tudo aquilo que aquela criatura levou anos e anos e anos para poder oferecer para a sociedade. Nós temos o Jerônimo Deitado, né? Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. O gigante deitado. Esse outro, que até Marco Maiuri falou, não sei se foi no sábado ou no domingo, sobre o ângulo da maca que ele ficava deitado. Né? O ângulo foi ditado pelos espíritos, porque se baixasse demais, ele não respirava. Se subisse demais, ele não respirava. Então, tinha um ângulo certinho que o Jerônimo Mendonça precisava deitar para ele poder falar. Fora isso, quando ele tinha muitas dores, eles tinham que colocar um saco de areia sobre o peito dele. Isso é uma das histórias verídicas do nosso século. Que Chico viveu, não do da Michele, mas no meu. O meu Nossa.
no seu também. Então, na parte final do discurso do Jobs, ele diz assim, quando ele descobriu com câncer, e que a consciência dele diria que ele em breve morreria, né? Ajudou ele a tomar decisões sem ser atrapalhado por sentimentos como orgulho ou medo. Olha que interessante. Ele começa a tomar decisões sem orgulho e sem medo. Porque ele sabia que ele não ia sobreviver muito tempo. Era questão de semanas. Ele consegue sobreviver 5 anos. E ele diz ali, logo após, passado um tempinho, ele veio a falecer, depois que ele fez esse discurso. Mas já com muito tempo vivido dentro daquela enfermidade, se tratando. Ele diz assim, lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. A melhor armadilha é você lembrar que você vai morrer. Né? A melhor armadilha é você saber que você, né, tem algo a perder. Ninguém quer morrer, ele disse. Ninguém quer morrer. Quer dizer, eu não quero morrer, gente. Mas até mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. Quer dizer, eu quero ir para o céu, mas por que eu vou morrer? Uma vez no céu não tem que morrer, mas até os que querem ir para o céu não querem morrer. Então, Jobs disse ainda que a morte é o agente da mudança da vida, limpando o velho para trazer o novo. Olha a perspectiva desse cara diante da morte. É o agente da mudança da vida, ou seja, eu mudei a forma de encarar a minha vida diante da morte. Por quê? Eu limpei o velho para trazer o novo para mim. O novo para ele era a vontade de viver, a vontade de criar mais, era a vontade de trabalhar e era a vontade de encarar a morte como um veículo de transição e não como um apagar das luzes. E, por último, ele encerra o discurso dizendo o seguinte, ele lembra uma frase que ele leu na contracapa de um almanaque daqueles de contracultura, né, que não são culturais, mas que são muito vistos pelos americanos, são muito publicados nos Estados Unidos da década de 60, início dos anos 70, que era uma mensagem sobre a importância de se manter sempre aberto ao aprendizado, às experiências e com a humildade de reconhecer a própria ignorância. Olha que interessante é a gente reconhecer que nós somos ignorantes diante da vida e diante da morte. Porque a gente menospreza a vida, a gente acha que não vai ficar velho. Às vezes a gente vê os jovens chamando o velho de velho, velho caquético, velho chato, mas ele se esquece que vai ser tão bom ele chegar naquela idade, porque se ele não chegar naquela idade, quer dizer que ou ele já está no céu, no centro espírita umbralino, ou ele está em cima de uma cama, ou ele já não vai chegar àquela idade tão bem quanto aquele velho caquético, chato, que briga na fila do INSS, briga na fila do banco, briga no caixa do Brasil, né? É aquele velho ali que tem experiência de vida. Que bom que chegou nessa idade, né? Eu hoje estava me lembrando do meu pai, aos 97 anos, nós estávamos contando algumas histórias da família da gente, né? E como foi bom eu me lembrar do meu pai com desejo de viver, com vontade de viver. E outra coisa, Catarina, deve ser muito difícil a gente ser ateu. Porque o ateu encara a morte com olhos aterrorizados. Você pensa bem, eu vou morrer. O que me espera depois da morte? O nada? E a minha inteligência?
tudo que eu criei. Deve ser terrível, porque eu tenho certeza que eu não quero não quero desencarnar agora não, tá, gente? Eu quero viver muito, né? Eu ri muito porque o Marco Mayura, eu falei, poxa, eu tenho que já ficar vendo pessoas para me substituir na gestão. Aí ele falou assim, você ainda está lenha verde, ainda tem muito que queimar para se tornar uma lenha boa, para poder dar fogaréu. Então, ainda estou ainda esverdeada, a lenha já está soltando aquele líquido, graças a Deus. Então, não dá para queimar ainda. Vamos mais um pouquinho à frente, em nome de Jesus, criando novas oportunidades de vida. Bem-aventurados aqueles que têm vontade de viver, de ser feliz, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muita paz a todos. Muita paz a todos nós e agradecendo, dando boa noite a irmãos que estão entrando agora, mas infelizmente acabamos o nosso evangelho no live. O Wellington reclamou hoje comigo. Eu falei, não, o evangelho é só esse período mesmo. É só isso mesmo. Mas está lá, quem entrou agora, quiser saber desde o início, vai ficar no YouTube, né? E podem entrar para assistirem. Então, vamos à nossa prece. Aqui também, no Instagram do Jeff. E vai ficar no Instagram do Jeff. É só vocês entrarem, está lá o Evangelho também, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a espiritualidade amiga, Jesus, que estão aqui conosco, com certeza, fazendo essa varredura em nosso lar, retirando todos os miasmas, tudo que é ruim, até possíveis irmãozinhos que não sabem o que estão fazendo, mas para que eles sejam encaminhados a locais onde serão ajudados. Pedimos também a essa espiritualidade, a esses amigos, médicos, enfermeiros, que possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas o remédio que nós necessitamos para levar a nossa vida da melhor forma possível. E quem sabe, uma possível cura do nosso corpo da matéria, mas sabendo de antemão que a verdadeira cura tem que ser dentro de nós, que é a nossa transformação. Então, que essa água, quando entra em nosso organismo, que limpe tudo que há de ruim, principalmente os pensamentos ruins, para que possamos enxergar a vida de uma forma diferente, assim como a nossa irmã contou para nós, da persistência, da força de vontade, levantar a cabeça, orar, porque ontem na palestra o nosso irmão Marcos falou muito bem sobre a prece, a nossa irmãzinha Flávia, que também na quarta-feira falou da importância da prece. Nesse momento, a espiritualidade chega perto de nós, nos dando muita força e muita luz. Abençoe nossos lares, aqueles que estão ao cômodo ao lado, dando-nos a energia necessária para termos uma semana de muita fé e esperança. Abençoe a nossa humanidade, Senhor, para que Jesus consiga entrar nos corações de todos, trazendo-nos a paz. Muito obrigada, Jesus, e fique conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Obrigada, amigos, pela participação. Galera que participou, a gente não conseguiu ler. A gente não conseguiu ler. O Wellington falou que legal, está com a gente. Que bom, Wellington. Que bom. Bom que todos estejam conosco. Muita paz, muita garra nessa semana que se inicia. Né? O Wellington falou assim, vocês são maravilhosas. Obrigada, Wellington. Obrigada. Nossa semana começa abençoada. Uhul, muita força aí. Tchau, quarta-feira estamos juntos. Quarta-feira. Estamos juntos. Tchau, Deus tchau. quiser. Tchau.